Bom dia, bom dia. Cafezinho para falar sobre sonhos. A gente deixa muito os nossos sonhos de lado, né? Eu estava assistindo um filme esse final de semana, Here, aqui na Prime, e a premissa do filme é uma câmera estática numa casa em que ali nessa casa é tipo um terreno desde a época dos dinossauros e construíram uma casa e fica mostrando as famílias que passaram por aquela casa, as situações que aconteceram naquela casa. E dentre as situações que ocorreram ali, mostra sonhos que foram não foram realizados, né? Foram interrompidos, foram desistidos e eu fiquei pensando sobre isso. Eu tenho o privilégio de, quando eu entrei nessa loucura da comédia stand-up e tal, antes disso, quando eu quis ter uma banda de rock, eu lembro do meu pai apoiar muito, assim. De apoiar, de puxar a frente, de colocar adesivo no carro, de levar a gente para ensaiar em qualquer lugar. E ele tava nem aí se ia dar dinheiro ou se ia dar certo, né? E quando eu comecei a doideira do stand-up, porque pra mim é uma loucura fazer isso, foi a mesma coisa, foi o mesmo apoio, assim, sabe? Talvez no fundo ele desconfiava, tipo, putz, merda, não vai dar nada da vida esse cara aí. Mas enfim, que ele seja feliz, certo? Rolava um sentimento assim, nunca perguntei pra ele. E nem vou perguntar também porque deu certo. Mas isso só para dizer o quanto que é importante a gente, quando a gente tem um sonho, quem tiver ao redor apoiar, né? E não só apoiar, mas fazer com que tu desista, porque os pais, eles têm esse poder, né? Os pais, eles têm esse poder de tu falar, eu quero ser, sei lá, quero ser cantor, e o pai já começa, a preocupação às vezes dos pais de como tu vai se dar bem na vida, como tu vai ter uma segurança financeira, acaba que faz com que eles pesam muito no fazer tu desistir de cara já, né? Então já vai ser, cara, não vai ser cantor. Começa a estudar aí para te ser médico, sei lá, faz um concurso público. Quem não lembra dessa frase? Faz um concurso público. Se bem que hoje mudou muito, né? Porque hoje a internet ela acaba mostrando que tu consegue, se tu se propor a fazer, tu consegue muita coisa pela internet e tal. Mas eu acredito que ainda existe isso de os pais se preocuparem com o filho para ter uma segurança, seja financeira, seja profissional, e aí acaba que ele faz tu desistir do teu sonho. Isso é muito louco, porque muito. E rola o contrário também, eu acho que na nossa geração, talvez, que o pai ele não conseguiu ser o que ele queria, né? O sonho dele ele não conseguiu realizar. E aí ele projeta no filho o que ele sonhava. Seja jogador de futebol, seja cantor, seja, sei lá, todos esses sonhos aí, que geralmente vai para um lado que parece que não dá muito dinheiro, pode não dar muito certo, é muito improvável. É compreensível também, né? Se for parar para pensar, é compreensível o pai ter essa preocupação, o pai e a mãe ter essa preocupação de, pô, eu quero que o meu filho, né, não passe por o que eu passei, eu tenho um emprego bom, né? Não ficar fazendo piadinha por aí. Porque realmente, se não desse certo, talvez estaria passando aí por um perrengue hoje em dia, sabe? Mas ao mesmo tempo, cara,
o apoiar o sonho, ele tem uma magia ali que tu ganha um empurrão e pelo menos tu tentar, sabe? Tu quebrar a cara, mas... Porque geralmente o jovem, ele tem esse tempo de quebrar a cara, né? A gente tem esse tempo de fazer a coisa errada e conseguir consertar. O problema é quando tu já tem uma idade que tu não pode fazer isso. Tu não pode errar mais tanto. A gente tem esse privilégio de poder quebrar, né? De poder quebrar e voltar a se reconstruir. Agora tem uma idade que tu já não pode fazer isso. Então, o que eu estava refletindo sobre isso, dos sonhos, né? É que, cara, a gente tem que tentar, eu acho. Eu sou daquele que tem que tentar. Tem que seguir o nosso coração. Eu sei que às vezes não é fácil, mas assim, tu sabe o que tu gosta. E se tu não sabe, procura. Essa é uma dica que eu vou dar para vocês, sabe? Eu tô com 34 anos e eu faço o que eu amo. E eu sinto que tem muitos amigos meus que, cara, eles só estão fazendo ali pelo dinheiro, por ter que pagar o aluguel e tal, só que ele nem procura algo que ele ama fazer. Então, o que eu posso dizer para vocês e aconselhar, né? Quem sou eu para aconselhar? Mas eu digo assim, uma dica que eu sinto que possa fazer uma diferença na tua vida é, é segue o teu coração para te fazer o que tu ama em algum momento, seja por hobby, começa por um hobby, né? Eu amo fotografia. Começa a pesquisar sobre isso, começa a tirar foto por hobby. E eu acho que nessa vida a gente está aqui para aproveitar o máximo dela, né? Lógico, com uma certa responsabilidade que faça a gente não passar por tanta coisa ruim, né? Ter uma segurança. Só que a gente precisa desfrutar do que a gente ama também. Então, uma dica é: procure saber o que tu ama e transforme isso no teu hobby, né? Que tu possa estar aplicando isso de vez em quando, tendo essa sensação de vez em quando, sentindo isso, porque não tem coisa melhor, né? Tu sentir isso que tu ama em algum momento da semana ali, pô, vou naquilo lá que eu amo fazer, né? E, tipo, fica aplicando isso, fica replicando isso depois de tu descobrir o que tu ama. Eu não sei se tem a ver com propósito, porque se fala muito em propósito e essa palavra meio que teve uma galera, eu ia falar os coach, mas não vou nem generalizar, mas teve uns idiotas que acabaram com a palavra, né? Mas eu acho que é meio isso, de tu entender o que te faz muito feliz e tentar fazer com que isso possa ser o teu hobby e tu consiga cada vez mais e mais replicar isso e trabalhar o máximo possível para que isso vire o teu plano A, né? Esse teu hobby vire o que tu quer trabalhar, o que tu quer viver na tua vida. Então, para mim é fácil falar porque eu tô nesse momento, né? Eu tô nesse momento há muito, muito tempo já. Então, eu consegui, graças a Deus, a perceber isso rápido, o que eu amava e conseguir trabalhar, viver disso. Então eu desejo isso para todo mundo, porque, cara, é uma sensação incrível, assim, tu acordar e, pô, vou fazer o que eu amo, vou fazer o que eu amo. E eu não tô dizendo que o teu trabalho não é isso, né? Talvez tu já encontrou isso numa fábrica, num escritório, na tua profissão que tu faz hoje, tu ama fazer isso. E, cara, que bom, fico muito feliz por ti. Mas eu conheço muita gente que não, que tá ali no escritório, tá só cumprindo a hora e tá trazendo dinheiro para dentro de casa, mas nem se mexe para tentar achar algo que ama, sabe? Porque quando tu faz algo que tu ama, cara, parece que as coisas dão mais certo ainda e o dinheiro ele vem e tu não precisa estar correndo tanto atrás, sabe? Então, minha dica eu aqui com 34 anos, se eu puder dar uma dica para vocês, vou tentar passar mais algumas dicas aqui da minha vida, né? Para ti não servir, tudo bem, passa reto, mas para alguém pode servir. A minha dica é: procura o que tu ama, começa a praticar isso como um hobby e daqui a pouco tu vai estar vivendo disso e tu não vai estar nem sentindo. Não vai estar nem sentindo porque vai ser aquilo que tu descobriu que tu ama fazer e vai ser todo dia tu saindo de casa, tu acordando, saindo de casa e indo fazer algo que tu ama,
né? Todo mundo deveria passar por isso ou viver essa experiência em algum momento da vida. Então, bom dia para nós, uma ótima semana e acha aí logo o que tu ama fazer, cara.